As esferas são constantemente presentes no nosso dia a dia, seja em uma bola de futebol ou simplesmente a representação de uma laranja. Nós sempre estamos acostumados a estudar elementos da esfera completa, como, por exemplo, a sua área da superfície ou seu volume. No entanto, existem situações em que nós precisamos fazer secções nessa esfera. E algumas dessas secções, elas recebem alguns nomes, como, por exemplo, a calota esférica, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Bem, pessoal, me chamo Daniele. Se vocês estão gostando desse vídeo, se inscrevam no meu canal, deem o joinha. Toda semana vai ter uma novidade. Ao fazermos uma secção nessa esfera, como foi apresentado nesse plano, nós teríamos aqui uma representação de duas semiesferas, mas não necessariamente essa secção vai ser feita no centro da esfera. Ela pode ser efetuada acima ou abaixo desse centro. O que importa é que essa divisão nós podemos representar como calota esférica. Uma situação que vocês podem entender melhor seria, por exemplo, ao fazermos um corte em uma laranja. Nós vamos obter duas partes dessa laranja. Essas duas partes, elas vão ser representadas simplesmente por a nomenclatura de calota esférica. E essa calota esférica tanto vai ter a representação de uma área, como vai ter a representação de um volume. A calota esférica. A calota esférica é a parte da esfera que vai ser cortada por um plano, como eu já disse anteriormente. Como se pegássemos uma laranja e cortássemos a sua metade para cima ou para baixo, né? Então, essa seria a representação de uma calota esférica, onde nessa esfera ela sempre vai ter duas calotas. Por exemplo, essa parte pintada aqui inferior, eu chamo... Por exemplo, essa parte inferior da esfera eu vou chamar de calota 1 e a parte superior calota 2. Essa poderia ser a calota menor e a calota maior. Então, toda a esfera ela vai apresentar duas calotas. E como foi dito, não necessariamente essa calota vai ser a partir de uma secção do centro da esfera. Agora, quando ocorrer essa secção no centro da esfera, nós dizemos que a circunferência, o raio dessa calota seria um raio de uma esfera de raio máximo. Essas são algumas fórmulas que nós podemos calcular aos elementos que eu já falei anteriormente, que seria o volume da calota esférica e também a área. A área da calota esférica ela é representada por 2π vezes o raio vezes h. Esse raio representado nessa fórmula é o raio da esfera, ok? Esse h seria justamente a distância do centro da circunferência formada na calota até o extremo da esfera. Então, seria a altura da esfera até o corte da calota. Já o volume, ela pode ser dada por πh ao quadrado sobre 3, que vai ser multiplicado por 3r menos h. Esse R que está representado aqui seria o raio da esfera novamente, mas também podemos utilizar essa fórmula para o volume. Essa fórmula ela é baseada no raio da calota. Então, eu teria π vezes h sobre 6, que vai ser multiplicado por 3 vezes a ao quadrado, onde a é o raio da calota esférica, somado com h, que é a altura que eu já citei anteriormente. Para compreender melhor, vou resolver essa questão. Então, vamos lá. Uma bola esférica de 16 centímetros de diâmetro está flutuando em uma piscina. Então, essa seria uma representação da esfera dentro da piscina. A bola está com 4 centímetros do seu raio, abaixo do nível da água. Qual é o raio da calota esférica imersa na água? Então, eu tenho aqui a esfera, tenho uma parte que está imersa na água e outra parte que está externa. Ele quer saber justamente o raio dessa calota, ok? Então, essa seria uma representação para vocês. Aqui eu tenho a esfera, que representa a bola. Aqui seria a circunferência de secção formada pela calota, justamente a parte que está dividindo a parte submersa e a não submersa. Esse comprimento aqui seria o raio da esfera. No caso, ele fala aqui, na questão diz que a esfera tem 16 centímetros de diâmetro,
como o diâmetro vai ser 16, o raio vai ser metade, ou seja, 8 centímetros, ok? E agora, nós teríamos duas medidas a observar. Isso aqui seria o diâmetro, como eu já citei, que nós sabemos que é 16. Essa medida aqui seria a distância do centro à calota. E essa medida inferior é a distância da calota, né, da circunferência da calota até o extremo da esfera. Vejam bem, como essa distância é 4 centímetros, é a distância do centro da calota até o extremo da esfera, né, 4 centímetros, e eu sei que o raio dessa esfera mede 8 centímetros, então essa medida interna, ó, que vai formar um triângulo retângulo, ela vai valer 4 centímetros, ok? Então, a partir daí, nós podemos obter o raio da calota e fazer o teorema de Pitágoras. Então, teríamos um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa seria 8, um dos catetos seria 4 e o raio seria justamente o questionamento da questão. Para quem não lembra, o teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, a hipotenusa aqui será 8, o cateto seria 4 e o outro cateto seria o raio, que eu ainda não sei. 8 ao quadrado vai ser 64. 4 ao quadrado, 16. E o raio ao quadrado eu vou repetir. Subtraindo 64 por 16, eu teria que o raio ao quadrado vai ser igual a 48. Então, o raio seria a raiz de 48. Essa raiz, ela não é uma raiz exata. Então, se nós quisermos simplificar ela, nós teríamos que usar aquele sistema de fatoração do MMC. Mas fazendo de forma rápida, 48 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 3. Como isso está na raiz, 2 elevado à quarta, a raiz quadrada disso, é 2 elevado a 2. E a 3, como não tem raiz exata, ele permanece na raiz. Então, 2 elevado a 2 seria 4 raiz de 3. Resposta, letra C. Se você não compreendeu por que 2 elevado a 4 é 2 ao quadrado, a raiz disso é 2 elevado a 2, uma forma de vocês compreenderem melhor seria 2 elevado à quarta é 16, raiz quadrada de 16, 4, ok? Bom, nesse enunciado da questão, ele não fez perguntas, como eu já falei anteriormente, que seria o volume e a área da calota esférica, né? Mas se nessa questão tivesse perguntado qual a área da calota esférica, bastava que a gente substituísse nessa fórmula. 2πrh, onde eu teria 2 vezes π, o raio seria o raio da esfera, e h seria justamente a altura da calota, né? Que seria a distância, essa distânciazinha é 4, ó, que seria do extremo da circunferência até a calota. Pronto. E aqui a gente finalizaria os cálculos para determinar essa área. Efetuando esse produto, nós teríamos aqui 64 π centímetros quadrados. Seria a área da superfície dessa calota esférica. Se nós quiséssemos também determinar o volume, poderíamos usar qualquer uma das duas fórmulas citadas. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, π vezes h sobre 6, multiplicado por 3a ao quadrado mais h. Essa fórmula ela é baseada justamente no raio da calota. Por que eu estou utilizando ela? Somente porque na questão perguntou o raio da calota. Então, ele poderia, nessa questão, nesse enunciado, ter perguntado o volume ao invés do raio da calota. E aí, a gente ia substituir do mesmo jeito. π vezes h, que é 4, sobre 6, multiplicado por 3 vezes a ao quadrado, que nesse caso seria 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 elevado a 2, mais h, que é novamente a altura dessa distância, né, da calota, 4. Pronto. Aí, nós poderíamos simplesmente finalizar nossos cálculos aqui e determinar o volume dessa calota, ok? Continuando os cálculos aqui, eu faria 4π, né, sobre 6,
E aqui seria 3 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 elevado a 2. Isso vai ser igual a 144 mais 4. No entanto, eu teria aqui 148. 148 vezes 4, isso seria igual a 592 π sobre 6. E aí, a gente poderia dividir isso por 6. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau!